Olá, bom dia a você. Sábado de novo, dia da nossa conversa terapêutica clínica, onde nós já falamos sobre preocupação, já falamos sobre rancor, sobre inveja, já falamos sobre várias coisas. Hoje na nossa conversa terapêutica, nós vamos falar sobre, na nossa quarta conversa, nós vamos falar sobre um assunto que é bem legal, que é um assunto chamado perfeccionismo e quando nós dizemos sim, quando na verdade queríamos dizer não. Então hoje eu quero que você acompanhe. Se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. Eu quero que você participe dessa conversa de hoje. Eu separei algumas coisas, quero começar aqui falando, homenageando, lembrando que hoje, 11 de março, é o dia que seria o aniversário da minha mãe, Marilda, faria hoje 71 anos de vida e foi para a glória, engrossou as fileiras celestiais. Eu tenho certeza que está muito melhor que eu e que você juntos. Bom, vamos para a nossa quarta conversa terapêutica falando sobre perfeccionismo. Eu quero ler com você um negócio que eu achei aqui no livro do Alan Pierce, né, da dieta espiritual. Eu quero falar com você. Aline é uma universitária tão perfeccionista que tira todo mundo do sério. Conhece alguém assim? Quando precisa fazer algum trabalho em grupo, ninguém a quer, porque ela perde tempo demais com detalhes, faz 1000 testes com a fonte, com o corpo de letra, antes de digitar o trabalho em si. Reúne bibliografia que não terá tempo de ler, verifica se cada citação e referência está correta e ainda checa as edições originais dos livros consultados para o caso de haver erro na tradução. No fim, acontece sempre a mesma coisa. A Aline precisa pedir prorrogação de prazo para terminar os trabalhos, o que a deixa muito ansiosa, porque ela odeia descumprir prazos. Seu namorado acaba de presenteá-la com um livro sobre o Wabi-Sabi, que fala sobre a imperfeição. Então, olha, nós precisamos falar a respeito de perfeccionismo, e é importante que a gente saiba que algumas coisas precisam entrar num eixo na nossa vida. Quando a gente entra numa vibe de perfeccionismo, de fazer as coisas assim perfeitas, a gente precisa se lembrar que a gente não é perfeito. Tinha um amigo nosso que ele falava a respeito de que você sabe que quando você encontrar a igreja perfeita, dando exemplo assim de uma igreja, se você encontrar a igreja perfeita, quando você entrar nessa igreja, a igreja não é mais perfeita, porque você não é perfeito. Então é assim que funciona, é assim que a gente precisava aprender a lidar com essas coisas. Então assim, começa com o desejo da gente tentar manter a nossa autoimagem. Perfeccionismo tem muito a ver com a pessoa tentar passar uma imagem que ela projetou de si mesma. Tem muito a ver com a relação que você tem com o que as pessoas pensam a seu respeito, porque a gente sabe que a gente não é perfeito. A gente sabe que a perfeição em si não existe, ela é buscada, mas não existe a perfeição em si. Com seres imperfeitos. A Bíblia fala, citando a Bíblia fala que nós estamos em busca de uma perfeição, mas que todas as coisas elas são amadurecidas com o tempo e vão se amadurecendo até que a gente possa, quem sabe, alcançar um nível de perfeição, mas a gente não alcança, a gente procura. Os dons espirituais, a Bíblia fala que eles são aperfeiçoados, que estamos à procura de um aperfeiçoamento. Não existe essa perfeição, não é? Nós somos seres imperfeitos em busca. Você sabe que a nossa principal característica é exatamente a imperfeição. Nós somos seres que estão em andamento, amadurecimento. Quando você entende, por exemplo, que a nossa própria história de vida você nasce nenenzinha, não sabe nada. Você vai começar a aprender. Você vai aprender a andar, vai cair, vai levantar,
vai superar, superação faz parte da nossa vida, e não a perfeição. A perfeição é algo que se almeja, mas que não se alcança. Quando a gente surta, que a maioria de nós é surtado, quando tenta lidar com outras pessoas, quando a gente tenta passar uma imagem que nós criamos a nosso respeito, uma projeção de uma imagem de uma pessoa que é perfeita, que não erra, isso é uma bobagem, porque a gente é imperfeito. Mas quando a gente tenta vender essa imagem para outra pessoa, a gente diminui a nossa qualidade de vida e a gente compromete tudo, porque a gente tenta, na tentativa de vender esse produto, que é um eu perfeito, a gente acaba vivendo para as outras pessoas. A gente acaba tentando manter essa fachada para as outras pessoas comprarem aquilo que nós estamos tentando vender, o que é uma bobagem. Quando a Bíblia fala que nós estamos em constante aperfeiçoamento, que a boa obra que Deus começou na nossa vida, a boa obra que foi iniciada pelo Espírito Santo, ela há de ser aperfeiçoada até o dia do Senhor Jesus. Então ela vai estar em andamento, ela está acontecendo o tempo inteiro. A necessidade de parecer melhor, a preocupação em ser visto por outras pessoas daquela forma que a gente projetou. É isso que faz com que pessoas venham, por exemplo, ao meu consultório, à minha sala, no atendimento, e a maioria, acredite, a maioria chega dizendo assim, olha, o meu defeito é que eu sou perfeito demais, o meu defeito é que eu tento fazer a coisa boa, eu tento ser bom, eu tento fazer a coisa certa, eu erro porque eu sou bom demais. Aprende uma coisa assim, ninguém é bom como Deus, como Jesus. O próprio Jesus, ele respondendo aos seus discípulos, que o chamaram de bom, numa situação, ele fala, por que vocês dizem que eu sou bom? Bom é o Pai que está no céu. A gente nunca vai ser bom, a gente é bonzinho, porque a gente negocia, porque a gente avalia situações, a gente faz politicagem, a gente está sempre pesando coisas e fazendo de acordo com conveniências. Então a gente acaba sendo bonzinho, a gente acaba abrindo concessões para um e para outro. Então a gente está longe da perfeição. Só que é estressante uma pessoa tentar viver uma vida com uma fachada de perfeição, porque ela passa a viver numa vitrine onde ela não pode errar nunca. Se ela errar, ela tá comprometida naquilo que ela está pregando acerca de si mesma, vendendo acerca de si mesma. A boa obra de Deus na nossa vida, ela começou e ela está aperfeiçoando. Imagine, por exemplo, que a gente muda. A gente nunca vai fazer a coisa certa com os olhos da perfeição. Sempre vai ficar avaliando. A pessoa faz uma preleção, ela chega em casa, ela fica pensando, deveria ter dito isso, deveria ter falado aquilo, esqueci de dizer outra coisa. Nunca vai ser perfeito. Quando a gente olha para trás, por exemplo, você pensa quanta coisa eu poderia ter agido diferente, ou com os pais que se foram, ou com pessoas, nós poderíamos ter dito outra coisa, poderia não ter sido tão idiota, tão tongo, tão brusco, tão ogro, mas já passou. Aquela pessoa que agia daquela maneira era uma outra pessoa que já não existe mais. Então aí você percebe que talvez a imperfeição gere o equilíbrio necessário para o momento. Quando eu estava conversando com um grande amigo, pastor, ontem, e nós falávamos acerca de abertura de obras, de igreja e tudo mais, e nós falávamos a respeito, se você hoje, já numa idade de maturidade, fosse abrir da mesma forma que você abriu naquela época,
você não faria a mesma coisa. Antes, se abria uma obra no meio de uma praça, subia no banquinho, ligava o microfone, ou se falava de pronto, e orava por pessoas, e fazia coisa assim. Mas eram pessoas que tinham 20 anos de idade, eram pessoas que tinham uma ousadia característica de um jovem, de uma pessoa que estava vivendo aquele momento. Aí com 60 anos você já faria diferente. Com 60 anos você já faria de outra forma, não é? Quando você tinha 18, 20 anos de idade, as suas abordagens eram diferentes, mas também as respostas para as coisas que você vivia eram diferentes. Eram perfeitas? Não eram. Aos seus olhos de hoje, você com mais experiência, você vai olhar para o passado e vai ver, puxa, como eu era tolo, ou como eu era arisco, ou como eu era falho. E isso com os olhos de hoje você consegue observar. Com os olhos da época, você era a pessoa necessária para executar o que executou naquela época. Então, a perfeição, na verdade, ela é vista com outros olhos. Quando as coisas já passaram, aí a pessoa fala, sabe o que eu queria? Eu queria voltar no passado e eu ia fazer tudo diferente. Mas se você voltasse ao passado, você já não faria as coisas que aquela pessoa do passado fez. Talvez você não tivesse a ousadia que tinha, talvez você não tivesse a inocência que tinha, porque às vezes a pessoa com o passar dos anos adquire maturidade, mas ela adquire às vezes também algumas doenças crônicas, psicossomáticas, às vezes uma certa amargura, às vezes um ressentimento que acaba agregando com a maturidade, com a idade, com a experiência. Então era necessário que aquela pessoa lá no passado estivesse lá e fosse ela que fizesse. Hoje, nós voltássemos 20, 30 anos atrás, nós faríamos tudo diferente, mas seria a pessoa madura de hoje fazendo o que era para ser feito lá. E foi feito pela pessoa certa. Aquela que estava lá, fez o que deveria ser feito. Hoje, nós temos que fazer o que está condizente a que você faça hoje. Hoje você tem os desafios de hoje, que também não tem uma pessoa perfeita para executar, mas tem você. Você é a pessoa na sua imperfeição, na sua característica de imperfeição, é quem vai executar todas as coisas. O que você pensa hoje é o que foi preparado. Imagine o seguinte, colocando a nossa visão clínica de Memórias do Sinai. Quem é o arquiteto do universo? Quem é que comanda o jogo? A Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos de Deus. E ele o coordena e ele o aponta para onde ele quer. Entenda. Quando ele diz no Salmo, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado. Eu sou Deus, não você. Você não. Você é uma peça desse jogo que deve executar o seu papel. Ele é Deus. É Ele quem está comandando o jogo. Então confie no Senhor, confie em Deus, para que Ele possa planejar aquilo que Ele está fazendo, e Ele sabe mais do que nós, né? Então o jogo é comandado por Ele, e vamos tentar desempenhar o nosso papel nesse jogo. Se é um guerreiro, então vai ser o guerreiro que é necessário para a hora do jogo. Vai ser o jogador que precisa jogar agora. Questionar a ordem da guerra e a maneira como a guerra anda não é o nosso papel. O nosso papel agora é fazer fazer aquilo que nós estamos preparados para fazer. Deus não chamou alguém despreparado, Ele chamou você. Ele não chamou alguém despreparado, curtindo aqui Shalom, direto de Israel, do Yaron Eshet. Seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Nós estamos falando sobre perfeccionismo, que às vezes atormenta muitos de nós, porque não somos perfeitos. E descobrir o Brasil, nós não somos perfeitos, não somos perfeitos mesmo, a gente erra, a gente falha,
a gente abusa. Então, e é este o equilíbrio que nós precisamos hoje. Esta imperfeição significa que você está em andamento. Um nenezinho não sabe nada, mas ele precisa ser um nenezinho. Imagine um velho indo lá, olha, se fosse eu no corpo daquele nenezinho, eu seria muito melhor. Mas lógico, ia ser um nenê chato pra caramba. Ia ser um nenezinho que, em vez de fazer coisas de nenê, ia ser um velhinho no corpo de um nenê incomodando as pessoas, né? Incomodando os outros, atormentando, filosofando com as pessoas, né? Então, cada época tem a imperfeição. A perfeição é a imperfeição condizente ao momento. É isso que nós temos que pensar. Hoje você é a pessoa imperfeita, perfeita para o papel que você está executando. Não se atormente com chegar e alcançar patamares de perfeição que na verdade não existem. Não é? Hoje, você com a cabeça de hoje, você não ganharia a sua amada. Você chatearia a sua amada. Como, tá entendendo? Era necessário aquela pessoa lá para conquistar a amada. Era necessário aquela pessoa, aqueles pensamentos, aquela imperfeição e talvez aquele sentimento de inocência que um rapaz ou que uma moça tem quando tem 18, 20 anos de vida. Então, assim, falando de imperfeição, nenhum de nós é perfeito. Então, largue mão de tentar vender uma imagem de que você é perfeito e que você precisa manter essa autoimagem de perfeição. Deixa. A história que você escreveu já está escrita e vai ser dita e contada por pessoas em todos os lugares. Hoje, o que Deus precisa é da pessoa que você é hoje. Hoje você é preparado para as coisas que te vierem à mão hoje. A Bíblia fala em Eclesiastes que há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam. O tempo de acontecer as coisas de hoje são agora. Então, seja a pessoa perfeita hoje, mas imperfeita na sua imperfeição. Hoje você está onde deveria estar. Hoje o outro assunto que nós queremos falar é o assunto de dizer sim quando na verdade deveríamos dizer não. Eu quero compartilhar com você aqui uma outra historinha que fala assim: Karina sempre sentiu necessidade de ser aceita por todos, sobretudo por suas amigas. Por isso ela sempre disse sim para tudo, inclusive para as coisas que a desagradam profundamente. Para não ser a pessoa do contra, para não ser a chata, ela vai no cinema, ela até viaja com as suas amigas e vai para a praia, e ela detesta a praia. Ela não gosta nem de praia, ela gosta de outras coisas. Pastor Elaine, seja bem-vinda. Então ela não gosta nem das coisas que as amigas fazem, mas para ela não ser do contra, para ela não estragar o passeio, para ela não ser a chata da história, ela diz sim para todas as coisas, até para as coisas que ela não gosta. Agora ela arrumou um namorado, e o namorado não é como ela. Ele discorda na maioria das amigas dela, ele não gosta de praia, ele gosta de montanha, ele não gosta de fazer o que todo mundo está dizendo amém, ele é diferente. E agora ela está em maus lençóis, porque ela não consegue agradar a todos ao mesmo tempo. E esta é a síndrome de uma pessoa que tenta agradar todo mundo, ela acaba desagradando todo mundo. Então, a pessoa que diz sim quando na verdade queria dizer não, e deveria dizer não, que daí ele estaria sendo sincera. A chave da assertividade. A assertividade, ela expressa segurança, se comporta de maneira firme, é o posicionamento, é uma impostação de vida de uma pessoa que faz com que ela seja objetiva naquilo que ela está dizendo, firme nas suas afirmações, faz com que ela seja objetiva, firme, clara naquilo que ela quer dizer e não em relação àquilo que ela precisa dizer para agradar, não é? A chave da assertividade dizem sem levar as próprias vontades em consideração. Então, a pessoa que está mal acostumada a dizer não, geralmente ela não leva em consideração as próprias
as próprias considerações, os próprios gostos, aquilo que a própria pessoa pensa, às vezes ela deixa em segundo plano para tentar agradar outra pessoa. Então ela vai dizendo sim e vai dizendo não para si mesma, não é? Quando as pessoas se relacionam umas com as outras, acabam deparando com muitas situações em que a sociedade exige resposta delas. Então, a vida de uma pessoa que está aí tentando agradar todo mundo, ela é em tentar agradar as pessoas e lidar com esse desagravo pessoal que ela faz consigo mesma, não é? Embora a resposta natural devesse ser a mais adequada, muitas vezes as pessoas se veem tão pressionadas ou influenciadas que acabam agindo contra os próprios princípios, crenças ou interesses. Ninguém nasce preddeterminado a ser submisso. Isso vai se aprendendo aos poucos. Pensa bem. Descobrimos que se decidirmos aceitar a manipulação, não seremos recriminados. Pelo contrário, podemos até receber apoio pela submissão, porque as pessoas, elas querem que você concorde com elas. E se você é essa pessoa que não lida bem com pressão, em ser pressionado, você vai dizendo sim. E, na verdade, isso não é sinônimo de uma pessoa doce, de uma pessoa que está sempre concordando. É sinal de uma pessoa que está sendo uma palavra dura que eu vou usar agora, mas na verdade não é sinal de uma pessoa doce e amável que faz tudo certo. Na verdade é um sinal de desonestidade, porque você não queria dizer sim, mas está dizendo sim, não é? Então assim, eu quero compartilhar uma pessoa assertiva, que é o contrário aqui do que nós estamos dizendo. Uma pessoa assertiva é uma pessoa firme nas suas colocações, e o mundo hoje em dia não lida bem com assertividade. Que o mundo não lida bem com pessoas que dizem aquilo que deve ser dito. Eles estão acostumados, mal acostumados, com pessoas que dizem sim para tudo. E às vezes você vai fazer até inimigos se você começar a dizer o que pensa, mas isso é inevitável. Você precisa ser a pessoa que Deus escolheu para que você fosse. Se você não emitir a sua opinião, se você não dizer o que precisa ser dito, você está sendo falho e está errando naquilo que precisa ser feito. Uma pessoa assertiva, quando se mostra capaz de exercer ou defender seus direitos, como de dizer não, de discordar, de expressar uma opinião contrária, sentimentos negativos, sem deixar manipular, não se deixar manipular, como faz o indivíduo submisso, e sem manipular nem violar o direito dos demais, como faz o agressivo. Existem dois tipos aí de pessoa, das pessoas que lidam com isso, com a assertividade. Que a pessoa assertiva, existe também os dois tipos. Existe a pessoa que é passiva e a pessoa que é agressiva. Uma pessoa assertiva, e eu falo, tudo é o tom, a maneira como se faz. Mesmo a pessoa assertiva, ela pode acabar errando bastante. Se ela for um assertivo, por exemplo, que seja agressivo, ele acaba dizendo a verdade, mas ele acaba dizendo a verdade de uma maneira que agride a outra pessoa. Agora existe o passivo, que também, também ele é assertivo, mas ele acaba concordando, ele acaba aceitando as situações que lhe são colocadas. O importante é o equilíbrio sempre. O equilíbrio é o que nós precisamos trabalhar. Devo gostar de mim mesmo e me sentir digno de amor. A dignidade é o reconhecimento de que merecemos o melhor. Nossa autoestima cresce quando impedimos que outros nos sacrifiquem, usem ou explorem. Se eu aceito passivamente uma injustiça ou ofensa, estou admitindo que mereço ser tratado de forma indevida. É por isso que os indivíduos que têm poucas habilidades sociais, prestem atenção nisso, isso aqui é bem importante,
Os indivíduos que têm poucas habilidades sociais e não são assertivos sofrem de depressão. Nós já vimos o resultado de depressão, já vimos que às vezes a pessoa que está vivendo com ressentimento é a pessoa que se sentiu lesada e a pessoa que não foi capaz de dar uma resposta condizente à situação, ela acaba agindo de maneira passiva e muitas vezes ela acaba enfrentando a situações de depressão, porque ela aí fica remoendo, porque eu não fiz isso, é o excesso de passado, coisas que ela não fez como deveria e agora ela acaba tentando lidar com isso, só que já passou, e aí ela não consegue, e aí ela vai ficando em situação de depressão, porque não foi capaz de dar uma resposta adequada. Então, a pessoa, por exemplo, que permite que as pessoas a usem, manipulem, porque sabe que você só diz sim, então a pessoa começa a te explorar. E olha, esse tipo de pessoa brota na vida. Se eles descobrem que você não sabe dizer não, brota gente manipuladora que vai tentar dizer, olha, então fulano, você gostaria de me ajudar em tal coisa? O fulano só diz sim. Fulano, varre aqui, limpa ali, carrega ali. Que tal se você trabalhasse para mim até meia-noite? Você vai dizer sim. E vai ficar sofrendo e vai ficar depois pagando por uma coisa que você não deveria, se fosse mais assertivo, se fosse mais objetivo. As 4 chaves das pessoas assertivas. Eu não vou, eu quero compartilhar com você alguma coisa. Sentem-se livres para se manifestar com palavras e atos, declaram, este sou eu, isto é o que eu sinto, o que penso e o que desejo. Então é importante que você saiba, uma pessoa assertiva, ela expressa a sua opinião, agem de acordo com o que consideram justo. A assertividade se tornou um problema por causa de alguns fatores confusos que não nos permitem compreender que ser franco pode ser algo positivo. Na verdade, é a questão da franqueza. Talvez você achando que você vai magoar a outra pessoa, sendo franco com ela, você acaba cometendo um grande erro de você sendo desonesto com a pessoa. Veja, é duro dizer assim, mas você, na verdade, está sendo desonesto, porque você poderia dizer, não, não dá. Agora, existe um não que eu quero ensinar para você alguma coisa, falar por cima sobre alguma coisa, que existe um não positivo. Sabia disso? Existe um não que é positivo, que você pode aprender a usar isso como um exercício para você aprender a dizer não para as coisas que precisam de não. Somos obrigados a realizar atividades que nos fazem perder o respeito por nós mesmos. Então, a pessoa que não sabe dizer não. Quando não dizemos não. Tem um livro que é chamado Quando Não Dizemos Não. A gente acaba pagando um preço mais alto pelas coisas. Então, quando nós não sabemos dizer não, quando não dizemos o não que é necessário ser dito, somos obrigados a realizar atividades que nos fazem perder o respeito por nós mesmos. Que você aceita a fazer o que você não queria fazer e você perde o respeito por si mesmo. Você está lá fazendo atividade que não deveria. Você deveria estar fazendo outras coisas para você mesmo, mas disse o sim para aquele chefe, para aquela pessoa da igreja, que te sobrecarregou com tarefas. Sabe o que acontece? Às vezes é uma transferência de problema. A pessoa tinha que fazer uma certa atividade. Aí essa pessoa descobre que você não sabe dizer não. E ela fala assim, fulano, eu preciso que você me ajude, faça para mim tal coisa. Ela transfere o problema que ela tem, ela tinha que fazer a atividade, mas ela transfere para você, que não sabe dizer não. E aí, de repente, está lá você, meia-noite, fazendo a atividade que era da outra pessoa. Está entendendo? Ela aprendeu a te manipular e você não aprendeu a dizer não. E aí você está fazendo a atividade que era dela. A pessoa tem nenezinho para cuidar, mas ela fala assim, olha, hoje eu preciso ir no cinema. Será que você não poderia? Quem é que tem um nenezinho para cuidar?
É ela ou é você? Aí de repente está você cuidando do nenenzinho da pessoa, porque a pessoa tinha mais o que fazer, como se você não tivesse. Então assim, aí você perde o respeito por você mesmo, quando você faz esse tipo de coisa. Outra coisa, ficamos ressentidos e por vezes, depois de muitos anos sendo explorados e dizendo sim por hábitos, perdemos o controle sobre nós mesmos. Você vai perdendo o controle, você descamba, não sabe mais como resolver as coisas. Contribuímos para a falta de comunicação. Dizer sim quando se quer dizer não, não é uma qualidade de uma pessoa de caráter doce. É, na verdade, desonestidade. Algumas das suas características, aprendendo a dizer não, algumas das características, têm um enorme desejo de se sentirem amadas. Olha, eu vou encerrando o nosso assunto. A pessoa que não sabe dizer não. Algumas características. Têm um enorme desejo de se sentirem amadas, por isso que vão agindo assim. São viciadas em agradecimentos. Têm medo de perder a simpatia dos outros, não importa. Vão achar que você é um monstrinho, não faz mal. Você é um monstrinho? Você sabe que não é, você está apenas dizendo a verdade. Ficam angustiadas quando se vê em conflito. Pessoa que não sabe dizer o não, ela fica angustiada, ansiosa, quando ela é pressionada. E aí ela fica angustiada quando se vê em conflito e ela diz, então deixa que eu faço. Não são capazes de enfrentar a pressão alheia e são inseguras. Quero falar ensinar você sobre o não positivo. Você sabe que dependendo da profissão, o não, ele é uma coisa bem até comum. Ele é uma coisa até comum. Quando você aprende que, por exemplo, tem um sujeito que trabalha, por exemplo, num banco, ele não entende isso de dizer sim para tudo. Na verdade, ele enriqueceu dizendo não. Muitos nãos, 99% de não e alguns sim. Ele vai aprovando projetos, vai aprovando pedidos de empréstimo e ele, na verdade, ele diz muito mais não do que sim. E ele vai vivendo assim. Aprenda a viver dizendo assim, dizendo sim quando é sim e não quando é não. Eu vou te ensinar uma coisa sobre o não positivo. O não positivo é quando você diz sim para um não. É quando você, por exemplo, quando você não precisa ser, talvez, assertivo de uma forma agressiva e você pode muito bem dizer um não por enquanto. Por enquanto, a pessoa fala assim, trabalha para mim. Olha, eu vou te dizer um sim, mas agora não. Ainda não, me faça uma proposta melhor. Trabalha por 100, trabalha por 200. Ainda não. Mas eu quero dizer um sim para você. Ainda não. Melhora essa proposta. Está entendendo? Você disse não. Você disse não agora. Para as condições que você está me apresentando é um não. Mas eu quero dizer um sim. Melhora a proposta. Então aí, está entendendo o não positivo? Você não brigou com a pessoa, você não descartou a pessoa, você não fez o que não devia. Na verdade, é uma impostação de atitudes. Você aprendeu a impostar a sua atitude. Você aprendeu a agir de uma forma positiva, mesmo dizendo não. A pessoa, você não é obrigado a aceitar tudo que te vem, tudo que vem na sua mão de uma outra pessoa. Mas você tem que aprender a conversar. Leva para o campo da negociação. Quando você tiver que dizer não, leva para o campo da negociação. Eu vou te dizer um não agora, mas eu quero dizer um sim. Então você precisa melhorar e eu vou dizer sim para você. Então, melhora lá a tua proposta que eu vou dizer sim. Mas por enquanto é um não. Então eu quero que você aprenda na vida. A gente precisa aprender a se relacionar. A habilidade que nós vamos adquirindo em nos relacionar é o que fará a diferença, nos resultados da nossa vida. Tudo que a gente faz contra si mesmo vira câncer. A pessoa adquiriu um câncer no pulmão, fumava demais, fazia o que não devia,
ela causava danos demais ao seu próprio corpo. E o corpo respondeu como um câncer, respondeu como que você é o inimigo. Então eu quero que você comece a ser mais seu amigo. Comece a agir diferente. Comece a agir com mais verdade na sua vida e você vai ver os resultados acontecendo de maneira diferente. Então eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Que Deus te abençoe. Que você saiba que existe o sim, existe o não, e não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas imperfeitas que trabalham para alcançar aperfeiçoamento, o que é muito diferente. Então, eu quero que você viva melhor. Semana que vem nós vamos falar sobre outro assunto. Semana que vem nós vamos falar na nossa dieta espiritual, nós vamos falar sobre outro assunto. Nós vamos falar sobre pessimismo e nós vamos falar sobre a nossa relação com a maneira com que a gente lida com a vida. Olhos ruins, vida ruim. Olhos bons, nós podemos criar a nossa volta uma nova condição. Mas isso nós vamos falar semana que vem. Que Deus te abençoe. Eu quero que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Faça exercícios, aprenda a dizer o não positivo e Deus vai te abençoar nos seus caminhos em tudo. Até a semana que vem. Deus te abençoe em tudo.